O Brasil ainda não se manifestou sobre a prisão do prefeito de Caracas. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cobrou uma posição do Palácio do Planalto. Na Venezuela, o dia foi de novas e violentas operações contra adversários do governo. A população protestou. A multidão foi às ruas denunciar as ações para conter a oposição. Ao mesmo tempo, 11 sedes do partido foram tomadas por agentes da inteligência, sob a alegação de que guardavam materiais de conspiração e golpe. Pelo Twitter, o líder oposicionista, Antônio Eccarri, denunciou a invasão, a prisão de vários colegas e responsabilizou o presidente Nicolás Maduro. Esta é a segunda ação do governo contra adversários em menos de uma semana. Na última quinta, o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, foi preso numa operação surpresa, acusado de conspirar contra o presidente. Vários líderes latinos condenaram a prisão. O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, pediu ação da OEA, Organização dos Estados Americanos. O Brasil não se manifestou. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, questionou pelo Twitter: até quando o Brasil vai ficar calado sem reagir a isso? Não dá para os países democráticos assistirem a isso de braços cruzados, como se fosse normal prender oposicionista, ainda mais detentor de mandato. Antônio Ledesma e o dirigente de oposição, Leopoldo Lopes, preso há 1 ano, foram responsáveis por organizar as manifestações contra a inflação anual de 64%, a falta de produtos básicos e a alta criminalidade. 43 pessoas morreram durante os protestos. Ô, Vila, o governo brasileiro deve se posicionar nesse caso da Venezuela? Deveria. Dificilmente fará, porque é um governo comprometido com a barbárie dessa coisa chamada... É que é uma coisa, bolivarianismo. Note, a Venezuela faz parte do Mercosul. Recorde-se, quando o Paraguai cumpriu a sua Constituição, houve impeachment do presidente sem qualquer problema no Paraguai. Eleições para presidente, o ex-presidente, depois que tinha sido empechado a presidência, acabou sendo até eleito senador, tudo seguiu a vida no Paraguai. O que o governo brasileiro fez junto com a Argentina? Suspenderam 1 ano o Paraguai do Mercosul para que pudesse entrar a Venezuela, né? Que o Senado paraguaio era contra. Entrou a Venezuela, o Paraguai voltou, tal. Que situação nós vivemos? Graves violações de direitos humanos, de organização, da liberdade de organização, manifestação de opinião na Venezuela. Posição do governo brasileiro? Silêncio. Isso não corresponde à nossa Constituição. Isso é grave, é muito grave. Nós temos de exigir que a presidente, ao menos, fale alguma coisa em defesa das liberdades. Ou ela simpatiza, gostaria que o Brasil fosse uma Venezuela. Nós não. Nós queremos que o Brasil seja como é, em defesa das liberdades que está na nossa Constituição, os direitos humanos também. Aí, tu concorda com o Vila? O Brasil tem que se posicionar? Olha, eu não tenho informações a fundo do que acontece, na verdade, na Venezuela. Só posso estabelecer alguns paralelos. Petróleo já fez com que milhares e milhares de pessoas fossem mortas pelos americanos no Iraque. Agora, a guerra desse exército islâmico é atrás do petróleo. Estão ocupando áreas, ampliando seus domínios. A Venezuela é o maior produtor de petróleo da América Latina. Essas jazidas estavam até o governo do Chávez. Hugo Chávez. Estavam, de uma certa forma, sendo perfeitamente negociados com os Estados Unidos. O Chávez começou a estabelecer outras modalidades de negociação. Eu não sei o que acontece na Venezuela, porque eu estranhei aquela violência para prender um prefeito que estava ali no seu gabinete, um negócio chocante, né? Ter sido filmado, aqueles homens invadindo, né? Deve ter sido, se tem um mandato de prisão a ser cumprido, e o que informam é que tinha um mandato, então que seja cumprido com civilidade. Agora, por que prender um prefeito? Estaria ele metido numa conspiração? É o que diz o governo. Agora, depois que eu vi o que o embaixador Lincoln Gordon dos Estados Unidos diz o que fez no Brasil em 64, do que ele tramaram a queda do governo João Goulart, de como foi organizado isso em Washington, eu tenho que botar minhas barbas de molho. Será que esse movimento todo que faz lá o governo da Venezuela não é para salvar a sua própria democracia? Será que não é para salvar o seu domínio sobre o país, que está sendo ameaçado por outras forças? Eu não sei. Eu não tenho essas informações, mas a situação é muito semelhante. Talvez sim, em 64, o presidente João Goulart tivesse investigado a corrupção do governo Adhemar de Barros e o Adhemar de Barros tivesse sido preso, o Amaury Cruz não teria sido vendido. Não teria sido vendido por 500 mil. Quem sabe o general não teria sido vendido. Eu não sei se uma intervenção drástica como essa evita um golpe de Estado,
como diz lá o Maduro, eu volto a dizer, tenho poucas informações, só que leio pelos jornais. E os jornais, infelizmente, não noticiam todos os lados.